Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Dessa vez vamos para mais uma análise tática, agora da Série A do Campeonato Italiano, campeonato aí que sempre dá o que falar, né? Muitos times de expressão dividindo o protagonismo por lá e dessa vez não foi diferente, né? Um jogo grande entre duas equipes fortes do futebol local. O Napoli atual campeão e a Juventus que passa por uma fase aí, né, nos últimos anos e uma temporada inclusive de muita irregularidade, agora começando um novo trabalho com o técnico Luciano Spalletti, certo? Então, sem mais delongas, vamos direto pro campinho. Antes de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática para fortalecer o nosso começo aqui no YouTube, certo? Então cá estamos com as duas escalações iniciais das equipes na teoria, né? O Napoli jogando com 3 zagueiros, né, numa linha de 5, como tem acontecido ultimamente, 2 homens aqui no meio campo, que a gente já vai chegar no funcionamento deles, que foi um pouquinho diferente do usual, mas pela necessidade do Napoli, e um trio de ataque aqui que funcionou muito bem, que contou com uma alta variação aí de posicionamento ao longo da partida. E o time da Juventus também jogando com 3 zagueiros, com linha de 5 aqui atrás. A diferença é que começou com 3 jogadores aqui no meio campo, 3 jogadores com capacidade de contenção inclusive, e 2 atacantes de muita mobilidade, né? Então sem uma referência especificamente. Mas sem mais delongas, então vamos mostrar como é que foi o funcionamento disso ao longo da partida. Eu queria começar destacando como é que rolou o Napoli com posse de bola, né? Principalmente a dinâmica que aconteceu entre os pontas e os laterais. Eu vou colocar os pontos a princípio centralizados aqui, então David Neres por aqui e o Noah Lang por aqui, para mostrar primeiramente que os laterais eles tiveram uma grande participação. Então aconteceu esse movimento muito comum dos pontas centralizarem, os laterais avançarem por fora, mas também dos pontas jogarem por fora e os laterais por dentro. O Di Lorenzo nesse papel que ele já fazia bastante. O Matheus Oliveira não está tão acostumado assim a jogar aqui na frente, tanto que ele é um lateral mais defensivo, já chegou até a jogar de zagueiro, mas ele marcou presença por aqui também, da mesma forma, às vezes por fora, às vezes por dentro também, ocupando aqui o Kalulu na marcação e dando essa liberdade para o Noah Lang não só ficar aqui no ataque, mas também circular com uma espécie de meia, sair da referência, receber a bola aqui perto do setor da saída de bola. Foram 2 atletas que tiveram essa liberdade para ajudar na construção das jogadas da equipe do Napoli. E o que eu queria destacar aqui também é a presença principalmente do Belkema, avançando como se fosse um zagueiro líbero aqui, e ele funciona muito bem como essa espécie de suporte, né, para levar a bola até esses caras, até o Di Lorenzo, até o Neres, de repente até o próprio Højlund aqui no pivô com a marcação do Lloyd Kelly, e ele acaba liberando todos esses jogadores aqui para causarem esse volume diante da linha defensiva da Juventus e ser o cara que vai passar a bola aqui para eles. Então ele acaba servindo como esse armador e deixando, né, tanto com que os companheiros dele possam ficar aqui na frente, quanto também sendo alguém a mais, né, para chamar a atenção, para exigir o trabalho maior da marcação da equipe da Juventus. Sobre os volantes, né, os 2 jogadores que serviram como volantes, a gente tem aqui um nome que chama atenção, que é o do McTominay, que tem cada vez mais jogado como um homem avançado, né, ao longo da carreira, na reta final da passagem pelo United, na temporada passada pelo Napoli, nessa temporada pelo Napoli também, só que por conta da necessidade, né, o Napoli com o desfalque do Anguissa, do Billy Gilmour e do Lobotka, sem contar o De Bruyne também, mas aí a gente está falando de uma parte mais perto ali da área, perto do ataque. O McTominay acabou fazendo essa função meio que voltando às origens, né? Dividindo essa responsabilidade aqui junto com o Elmas. Eles não são primeiros volantes, né, de origem, mas os 2 aqui acabaram dividindo esse papel no meio campo. Não que eles não tenham também participado, né, da parte ofensiva, chegaram sim a pisar na área, a aparecer por aqui invadindo o meio espaço, enfim, em alguns momentos.
Só que no geral eles tiveram essa responsabilidade aqui de praticar a parte da contenção. Sobre o lado da Juventus sem a bola, creio eu que teve muita dificuldade, principalmente por ter muitos jogadores ali jogando fora de posição, né? Com destaque para o Cambiasso, e que é um lateral esquerdo de origem, acabou jogando pelo lateral direito, teve muita dificuldade na marcação, e do Koopmeiners, né? O Koopmeiners, que é um cara que não se encontrou ainda muito bem na Juventus, passou por diversas posições, chega até a pensar, né, ao longo da partida, já jogou de falso 9, já jogou de meia, já jogou de volante, chegou a jogar de ala também. Claro que muitas trocas de técnicos também atrapalham, né, essa adaptação, e agora ele acaba jogando aqui como zagueiro pela esquerda. Não foi a primeira vez que ele jogou, né? Pelo contrário, jogou algumas vezes ao longo dessa temporada e acabou não desempenhando muito bem, tanto ele quanto o próprio Cabal, né? O Cabal que teve dificuldade nessa marcação aqui do Neres, enquanto o Di Lorenzo ocupava o Koopmeiners, o Neres fez uma jogada muito comum aqui de, enfim, passar tranquilamente pela marcação dele, invadir essa linha de fundo e conseguir boas jogadas, bons cruzamentos, assim como também lances, de repente, que o Di Lorenzo recuava por aqui, o Belchior passava a bola e o Neres invadia esse meio espaço aqui, também passando com facilidade pelo Koopmeiners. Então, de modo geral, claro que tem muito mérito David Neres, mas também não foi à toa que ele teve toda essa capacidade, né, de desempenhar tão bem ao longo da partida. Já na parte ofensiva da Juventus, tem bastante coisa a ser destacada por aqui também, porque assim como sofreu na parte defensiva por ter muitos jogadores fora de posição, né, como eu destaquei por aqui, sofreu também no ataque pela falta de uma referência, de alguém que conseguisse ali nos momentos que a Juventus tivesse com o controle do jogo, estivesse recuperando bolas no meio campo, não tinha alguém que em momentos de posse de bola mesmo, né, isso sem contar a transição, lançamentos em velocidade, enfim, que aí realmente faz sentido de acordo com as características do Francisco Conceição e do Kenan Yildiz, mas nos momentos que a defesa do Napoli estava estabilizada lá atrás e a Juventus precisava encontrar algum espaço, precisava construir alguma coisa lá na frente, não conseguia ter alguém que pudesse realmente reter a bola, ganhar do corpo na marcação, fazer esse pivô, né, que pelo lado do Napoli o Royal estava fazendo por aqui. A Juventus acabou sentindo falta. Os laterais também não eram laterais que causavam esse volume por aqui, de muita explosão, de muito avanço. O Cambiasso até pelo lado esquerdo, só que pelo lado direito fora de posição também, não foi capaz de desempenhar esse papel. Uma das tentativas foi do McKennie de aparecer aqui como elemento de surpresa, invadir esse meio espaço, ele que tem bastante essa característica, inclusive é um jogador que eu gosto muito, é bastante versátil, nesse sentido e em outros na equipe da Juventus, mas o McTominay, como eu ia destacar, né, esse papel defensivo acompanhava muito bem essas invasões de espaço do McKennie, então acabou impedindo, né, essa possibilidade da equipe da Juventus. Sem contar também, né, como eu havia mencionado, o Yildiz e o Conceição, quando recebeu por aqui, tinha muita pouca opção no ataque, ele marcando presença, como opção para, enfim, de repente gerar associações, ocupar, né, os zagueiros do Napoli, enfim, de modo geral, de alguma maneira, facilitar o trabalho deles ao longo do jogo. Já no intervalo, nós tivemos uma substituição feita pelo Spalletti que, na minha opinião, fez muita diferença a favor da Juventus, que foi a entrada aqui do Jonathan David, o atacante, para a saída do Cabal, que, como eu mencionei, fazia um primeiro tempo muito ruim, né? Sofreu bastante na marcação principalmente do David Neres, mas como um todo do setor direito de ataque do time do Napoli. Então o David entra por aqui, aí os ajustes são o Yildiz abrindo um pouquinho mais por aqui, né? O Francisco Conceição por aqui, o Cambiasso voltando para ala pelo lado esquerdo, que é a posição de origem dele, e o McKennie fazendo essa ala aqui pelo lado direito, que por mais que também, né, não seja a posição de origem dele, pelo menos ele faz um papel ali que ele tá mais acostumado a fazer, que ele já fez em diversos momentos na Juventus,
E por mais que, como eu falei, né, não seja o posicionamento de origem dele, não dá para dizer também que não é, né? Ele está acostumado a fazer um pouco de tudo aí na Juventus, é um coringa, né, do elenco. Então acho que acabou fazendo muito sentido a favor da equipe da Juventus, tanto por fazer com que a equipe no geral tivesse menos jogadores fora de posição, quanto também por entregar alguém que servisse como essa referência aqui, né? O Jonathan David, por mais que ele não seja um centroavante de origem mesmo, aquele que joga sempre centralizado, que é de área, que é de fazer muitos pivôs, ele serviu muito bem por aqui nesse papel, como tem feito, inclusive, né, com a camisa da Juventus desde que chegou, e apresentou aquilo que a Juventus estava sentindo falta, né, no primeiro tempo, que era alguém para fazer companhia para Pirtz, para fazer companhia para Francisco Conceição, que quando a Juventus estivesse com a posse de bola, tivesse em momentos ali de controlar o jogo, alguém que realmente conseguisse reter a bola por aqui e possibilitar que a Juventus construísse jogadas com mais calma, mais perto da área, e tanto marcou essa presença aqui, quanto também deu essa liberdade para o Kenan Yildiz e para o Conceição receberem a bola mais longe da área, né, mais longe da referência, e terem essa referência como opção, então, para criar jogadas, fazer tabelas e ocupar, de modo geral, os zagueiros do Napoli. Que foi o que aconteceu, inclusive, no gol de empate, né? No segundo tempo, quase todo, né? A primeira metade ali, um pouquinho mais até, a Juventus conseguiu controlar melhor as ações. O Napoli também, lógico, né? Baixou as linhas, isso entra um pouco na conta, mas a Juventus conseguiu manter o controle do jogo, né? Diferente do que estava acontecendo no primeiro tempo, e além de conseguir manter esse controle, também conseguiu criar bastante coisa. No primeiro gol a gente tem uma jogada muito interessante que conta com o Wilde centralizado, né? O Cambiasso por aqui, passa a bola para ele, e tem toda uma circulação aqui que acaba gerando o gol da Juventus, que é marcado pelo próprio Wilde, né? Invadindo aqui a marcação nas costas da zaga e chutando cruzado. Então a Juventus ela melhora no segundo tempo, muito pela substituição feita pelo Spalletti, né, que percebeu o que estava fazendo falta para a Juventus e corrigiu muito bem isso no segundo tempo. Dito isso, mesmo no momento que o jogo estava, como eu falei, né, menos fora de controle por parte da Juventus, no momento que o Napoli não estava pressionando muito, não estava dando cara ali de que ia conseguir o gol de empate, acaba conseguindo, e aí volta a acontecer aquele mesmo problema da Juventus, e mérito também do Napoli, claro, do primeiro tempo, que é a participação do David Neres por aqui, do Di Lorenzo por aqui ocupando marcação, e um lançamento aqui do Belkema, uma jogada, enfim, que acaba sobrando para o David Neres fazer um cruzamento. A gente tem o Lang aqui, né, com muita inteligência invadindo a área, causando esse volume. O Kalulu acaba vacilando na marcação, né, o Lang aparece nas costas dele. Quem tá aqui é o McKennie, né? O McKennie vem fazer essa cobertura, ele acaba desviando com a bola, não é culpa dele, né? Pra mim é mais o Kalulu mesmo que deixa o Lang passar nas costas dele. O McKennie tenta fazer a cobertura, infelizmente para ele, né? Acaba tocando na bola, e o Kelly também vacila por aqui, né? Deixa o Højlund passar nas costas dele, o Højlund vai e complementa pro gol. Então, e aí o Napoli com um recurso ofensivo, né, muito interessante, dessa jogada pela direita com o David Neres, e da invasão de área, né, do volume causado diante da área da Juventus na bola aérea, consegue marcar o gol. Foi melhor, na minha opinião, né, ao longo da partida. Se a gente pegar o todo, acabou criando mais oportunidades, sendo mais incisivo, por mais que, como mencionei, a Juventus tenha tido essa melhora no segundo tempo. O Napoli, como um todo, na partida foi melhor ofensivamente e mais seguro também defensivamente, certo? Então, tá falado. O Napoli com mais uma vitória aí, cada vez mais sólida nessa temporada, lembrando muito a solidez, não a mesma forma de jogar, né, mas a solidez e a regularidade e a constância em termos de resultado e desempenho da temporada passada, enquanto a Juventus vai tentando encontrar os rumos ali, engatar uma boa sequência
Não foi o que aconteceu ainda, mas é promissor o trabalho de Spalletti, que, na minha opinião, é um bom treinador, certo? Mais uma vez, reforçando o pedido para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, seu comentário e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática e gosta de um bom futebol italiano, certo? Muito obrigado pela audiência, um abraço, valeu e até mais.